Olá, seja bem-vindo a mais um Papo com Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Eu espero que você esteja bem, a sua família também. Hoje vamos falar de um tema muito interessante que foi sugerido para a nossa conversa, que é sobre o vício nas redes sociais. Para a gente pensar sobre o vício nas redes sociais, é importante destacar que vício é todo comportamento que nós realizamos de forma continuada, rotineira, corriqueira, que traz alguma consequência negativa para a nossa experiência pessoal e para a nossa vida. Por exemplo, o vício nas drogas, o vício em comportamentos autodestrutivos, enfim. As redes sociais podem se tornar também um vício que traz diversas consequências negativas para a gente. As redes sociais, de um modo geral, e o telefone digital que nós temos acesso hoje, a maioria das pessoas já tem acesso, é inicialmente uma grande potência. Ela nos permite comunicar com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Você pode hoje ligar para alguém instantaneamente, ver a pessoa, acessar conteúdos e informações que outras pessoas publicam, que seja do seu interesse, que vão te ajudar a se distrair ou acrescentar algum conhecimento, aprendizagem, enfim. As redes sociais, a tecnologia de um modo geral, elas não são mal em si. Elas podem se tornar um mal devido ao mau uso que nós fazemos dela e às vezes um uso indiscriminado, sem crítica, sem um pensamento reflexivo sobre como isso nos afeta, como isso afeta o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa relação com as pessoas e a nossa organização pessoal no dia a dia. Existe um documentário muito interessante que foi publicado ano passado, está disponível na Netflix, chama-se O Dilema das Redes. Ele conta um pouco sobre como funcionam as redes sociais, em sua grande maioria o Facebook, o Instagram, o YouTube, que as pessoas utilizam com mais frequência, e conta como é a filosofia por detrás destes aplicativos, dessas plataformas. E nesse documentário, que nele aparecem os fundadores de algumas dessas redes sociais, os seus desenvolvedores, eles dão pra gente uma pista muito importante para pensar, que é a seguinte: quando você usa um produto gratuito, como as redes sociais, o produto, na verdade, é você. Como você é o produto? Essas redes sociais que nós fazemos uso, elas coletam os nossos dados, elas vendem esses dados para outras empresas, ou às vezes esses dados são vazados, de forma que a gente é o produto para quem é endereçado anúncios, marketing, propaganda de muitas empresas, para que a gente esteja cada vez mais consumindo. Então, grandes empresas, grandes conglomerados, ou nem sempre grandes, mas pequenos também, que pagam para essas redes sociais nos fazerem anúncios, começam a observar como é o nosso comportamento no ambiente virtual e cada vez mais massivamente nos fazem anúncios de produtos que constroem essa ilusão de que a gente vai ser feliz se a gente consumir, se a gente comprar. Mas para além disso, para além da gente ser ali um objeto que é de alguma forma controlado pelas grandes mídias, pelos grandes meios de poder econômico, financeiro no mundo, existem diversas consequências negativas que um uso exagerado das redes sociais pode acarretar na vida de um sujeito. O primeiro deles que a gente pode pensar é a gestão do tempo. Quando você passa muito tempo dentro de um aplicativo, quando você passa muito tempo navegando, vendo as atualizações, aquilo que as outras pessoas compartilham, pode ser que você não disponha de tempo suficiente para fazer as outras atividades da vida. Por exemplo, se você passa horas demais no Facebook, no Instagram, você perde um tempo que você poderia estar dormindo, poderia estar descansando, investindo em alguma atividade que traga um resultado útil e benéfico para a sua vida. A gestão do tempo é um dos principais problemas que são afetados graças a um uso exagerado e, podemos dizer, até viciante das redes sociais. Para além disso, é importante a gente pensar que nas redes sociais, elas, de um modo geral, são criadas, programadas mediante algoritmos. O que está por trás do uso das redes são algoritmos que os desenvolvedores criam, enfim. Esses algoritmos eles são alimentados
pelos nossos comportamentos dentro das redes sociais. O que é isso? Se você está sempre vendo o mesmo tipo de conteúdo, vê as publicações de uma pessoa X ou de outra, curte, comenta ou compartilha algum tipo de conteúdo específico, aquilo vai aparecendo cada vez mais nas suas atualizações, no seu feed, enfim, de forma que você vai ficando no meio de uma bolha ideológica, em que aquele comportamento que você tem, ele é reforçado e aparece cada vez mais aquele mesmo tipo de conteúdo, enquanto que se perde a noção das diferenças, daquilo que está para além daquela bolha em si. E a gente tem visto cada vez mais crescer os extremismos das pessoas nas redes sociais, as suas crenças políticas, ideológicas, religiosas, aí outras, né, são reforçadas e defendidas de forma violenta porque as pessoas perdem a noção do todo, perdem a noção da diferença que existe, da liberdade que outras pessoas têm de pensar diferente da gente. Então, este comportamento, né, de estar sempre alimentando esta bolha, ele tira de nós a capacidade de ver as situações como um todo. Às vezes somos parciais na visão da realidade porque somos alimentados dentro de uma bolha nas redes sociais. Para além disso, né, como consequência também, nós vemos como as pessoas se tornam agressivas nas redes sociais e a gente cada vez mais ficando ali constantemente utilizando, a gente se sente com certo poder. As redes sociais deram às pessoas um empoderamento graças a um perfil em que ela ali é um anônimo. Por mais que tenha a minha imagem, por mais que tenha o meu nome, muitas das pessoas com quem nós interagimos, a gente não tem uma convivência diária com elas. E se às vezes entramos numa discussão pública, né, numa postagem de uma pessoa que tem mais seguidores, a gente é um anônimo para aquela outra pessoa que mora no outro canto do país, que mora em outro lugar, que eu nunca vou vê-la. E isso tem dado a muita gente uma certa coragem de exercer a sua violência por meio das palavras. Então muitas pessoas são vilipendiadas, são maltratadas, né, no contexto das redes sociais, porque outras pessoas se sentem no direito de botar para fora tudo aquilo que pensa. E hoje em dia já existem muitos estudos, né, que mostram como que o nosso comportamento das relações sociais com as pessoas, né, da vida cotidiana, estão sendo modificados porque nós nos comportamos diferentemente nas redes sociais. É muito fácil você resolver um problema, bater boca com alguém ou solucionar uma questão conflituosa pelo telefone. Você manda uma mensagem, você tira a presença, tira a própria insegurança que a presença, o olho no olho, gera com alguém. Né? Para além, né, destes efeitos, né, que o vício nas redes sociais pode gerar, já existem muitas pessoas que sofrem de extrema ansiedade quando estão distantes do seu telefone, quando o telefone está descarregando, quando ela não tem acesso à internet, o pacote de dados está diminuindo, enfim. É um comportamento, um sintoma que está sendo muito constante na vida de muitas pessoas, em especial adolescentes e crianças que já têm crescido, né, viciadíssimos assim, no telefone, e que isso é totalmente destruidor. Pessoas que já têm algum tipo de tendência a ser ansiosas, serem um pouco preocupadas, têm se tornado cada vez mais ansiosas por sentir a necessidade de ter o telefone sempre ao alcance da mão. O telefone hoje já é quase que um órgão do nosso próprio corpo. A gente não larga o telefone com facilidade. E a separação dele tem causado sintomas de ansiedade, de estresse em muita gente. Né? Para além disso, é importante pensar que as redes sociais, às vezes, e muitas vezes, elas dão pra gente uma falsa visão da realidade. Nós tiramos fotos, postamos, usamos filtros e mostramos que a gente é bonito, que a gente tem uma imagem que às vezes não condiz com a própria realidade. A gente tem uma vida no contexto digital que às vezes é muito diferente da nossa vida real. Você pode ser qualquer coisa na rede social. Você pode parecer ser uma pessoa boa, uma pessoa feliz, disponível, sendo que por trás você não é nada disso. Então as redes sociais, elas tiram também, né, a nossa visão da realidade. Às vezes
temos uma impressão sobre quem o outro é a partir das redes sociais, que na verdade não diz respeito àquilo que a pessoa de fato é. Então, o vício nas redes sociais ele pode gerar muitas consequências adversas e comportamentos negativos como bullying, difamação, compartilhamento de notícias falsas, as fake news, que trazem consequências avassaladoras, né, na vida de muita gente. E nós temos como exemplo a questão, por exemplo, do coronavírus, né, que muitas notícias falsas veiculadas nas redes sociais têm trazido consequências negativas na vida de quem acredita, né, em tais notícias falsas. Então é importante, né, para a gente lidar com o nosso vício, né, os vícios de um modo geral eles cumprem uma função na vida da gente e a gente precisa modificar os nossos hábitos e comportamentos de forma que o impacto desses comportamentos viciosos seja menor. Então é importante, né, ao máximo possível, se distanciar um pouco do telefone, focar a sua atenção naquilo que você está fazendo, fazer uma gestão do seu tempo. Ó, quantas horas eu vou passar navegando nas redes sociais, que tempo eu vou me dedicar a isso, né? É importante pensar também que tipo de conteúdo você acessa, você está sempre vendo as mesmas coisas, porque isso gera, né, uma limitação da sua visão da realidade e como você se comporta, como que você é afetado pelo conteúdo que alguém posta, como que você se coloca na hora de se pronunciar, na hora de fazer um comentário, de forma que as redes sociais cumpram o seu papel original, que é nos aproximar das pessoas, a ter mais contato, acesso à informação e não se tornar algo que nos distancia das pessoas, que nos torna agressivos e incapazes, inclusive, de gerir a nossa própria vida com tranquilidade. É um ponto para a gente pensar. As redes sociais são uma potência, né? Você pode estar acompanhando esse conteúdo, por exemplo, pelas redes sociais. Você pode ver outras coisas, aprender, enfim. Mas, quando usada de forma inadequada ou de forma exagerada, pode trazer, sim, muitos problemas para a nossa vida. Eu te agradeço por essa atenção, pela sua atenção nessa nossa conversa. Peço que você mande sugestões também para a gente conversar e compartilhar ideias. Muito obrigado, siga-nos nas redes sociais que, como eu disse, né, favorecem o compartilhamento de coisas boas e para nos ajudar também a alcançar outras pessoas e fazer circular a palavra, o conhecimento, enfim. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!